Essa pandemia mundial deixou o mundo inteiro com uma sensação de insegurança e com muitas incertezas. Mas de uma coisa temos certeza: o tempo todo, Jeová está cuidando muito bem de nós. Todos os dias, os irmãos do mundo inteiro nos contam como estão sentindo de perto o modo como Jeová e a sua organização estão cuidando deles. Isso me faz lembrar do texto de Isaías, capítulo 40, versículo 11. Como um pastor, ele cuidará do seu rebanho. Com o seu braço, reunirá os cordeiros e os carregará no colo. Conduzirá com carinho as ovelhas que amamentam seus filhotes. É assim que você se sente? Protegido como uma ovelha carregada nos braços do nosso Pai Celestial? Bem, nós, membros do corpo governante, nos sentimos exatamente assim também. Todos nós só estamos conseguindo lidar com esses tempos difíceis por causa do carinho e do cuidado amoroso do nosso Pai Celestial. Como um pastor amoroso, Jeová faz mais do que só ver os nossos problemas. Ele procura maneiras de nos ajudar. É como diz o Salmo 37:5. Entregue o seu caminho a Jeová, confie nele, e ele agirá em seu favor. Uma maneira em que Jeová age em nosso favor é por motivar o seu povo a ajudar os que passam necessidade. Neste boletim, vamos compartilhar com vocês alguns exemplos de como os nossos irmãos estão fazendo isso. Em algumas partes do mundo, uma das maiores preocupações dos nossos irmãos tem sido conseguir o alimento suficiente para comer. Coisas como falta de alimentos, os isolamentos, o grande aumento no desemprego e outros problemas têm deixado as famílias com pouca ou até nenhuma comida. A comissão dos coordenadores do corpo governante tem feito todo o possível para providenciar para esses irmãos alimentos e medicações básicas. Até o momento, já foram formadas mais de 400 comissões de ajuda humanitária no mundo inteiro. Essas comissões estão trabalhando sem parar para garantir que os nossos irmãos e irmãs tenham o suficiente para sobreviver. É isso que está acontecendo em Angola, na África. Como os nossos irmãos lá estão se beneficiando da ajuda que estão recebendo? O irmão Johannes de Ager, da filial em Angola, tem um relatório para nós. Em março, foi decretado o estado de emergência aqui em Angola. Com isso, ficou difícil para muitos irmãos alimentar suas famílias, porque muitos deles não podiam mais trabalhar. Nós, da comissão de filial, ficamos muito preocupados com essa situação. A gente pensou, como nós vamos conseguir cuidar dos nossos queridos irmãos e irmãs? Nós imediatamente informamos a comissão dos coordenadores sobre essa situação. Imagina como nós ficamos felizes quando eles nos responderam, providenciando a ajuda que estávamos precisando para alimentar nossos irmãos. Mas aí, nós tivemos que organizar um trabalho enorme de ajuda humanitária. Para conseguir fazer isso, nós designamos 37 comissões de ajuda humanitária. Localmente, nós compramos e distribuímos 138 toneladas de arroz, 138 toneladas de farinha de milho e 104 toneladas de feijão. Além disso, com a ajuda da Sede Mundial, nós compramos 313 toneladas de alimentos do Brasil. O primeiro carregamento chegou dia 12 de julho, e os irmãos trabalharam rapidamente para distribuir os alimentos. Até agora, 34.701 irmãos e pessoas interessadas já receberam os alimentos básicos. Não dá nem para descrever a gratidão que eles sentiram por receber essa ajuda. Por exemplo, uma irmã viúva que está criando seus 5 netos recebeu esses alimentos. Ela disse, Jeová está cuidando de mim. Nós sabemos que essa situação vai continuar por um tempo, mas nós estamos confiantes de que Jeová vai continuar cuidando amorosamente de todos os nossos irmãos em Angola. Fica claro como Jeová está cuidando amorosamente dos nossos irmãos lá em Angola.
É claro que essa ajuda não está sendo dada só em Angola. Atualmente, com a ajuda de Jeová, esse auxílio está sendo dado em outros lugares da África, na América do Sul e em muitas outras partes do mundo. Na verdade, até agora o corpo governante já aprovou que mais de 17 milhões de dólares fossem gastos para ajudar nossos queridos irmãos durante essa pandemia. Agora, sobre esse assunto de alimentos, nós queremos dar um lembrete para vocês. Com o surto do coronavírus acontecendo no mundo inteiro e às vezes até mesmo reaparecendo em alguns lugares, nós nunca sabemos quando vai faltar alimentos na região em que vivemos ou quando talvez tenhamos que ficar sem sair de casa por um longo período de tempo. Então, se no local onde você mora for possível fazer isso, seria sábio da nossa parte fazer uma reserva de alimentos não perecíveis e de outros itens de necessidade básica. Não estamos falando aqui de estocar grandes quantidades de alimentos sem necessidade, mas estamos falando de manter uma reserva razoável como precaução. Mas o que dizer do alimento espiritual? Como Jeová está cuidando dessa necessidade? Muitos de nós estamos podendo assistir nossas reuniões por videoconferência. E mesmo sentindo falta de estar pessoalmente com os irmãos, não tem sido uma bênção ter as nossas reuniões pela internet? Em muitos lugares, a assistência às reuniões aumentou bastante. Muitos de nossos queridos irmãos e irmãs inativos estão assistindo às reuniões conosco. Isso tem sido maravilhoso. E como nós estamos orgulhosos de vocês, irmãos e irmãs idosos. Vocês aprenderam rapidamente como usar os programas de videoconferência. Nós amamos ver a sua participação nas reuniões. Mas como sabemos, muitos de nossos irmãos e irmãs vivem em lugares em que não existe acesso à internet e, quando existe, ele é simplesmente muito caro. Então, como esses irmãos estão conseguindo receber o alimento espiritual? Talvez você se lembre de que no terceiro boletim do corpo governante foi falado que algumas filiais da África receberam aprovação para transmitir o discurso especial e o da celebração por meio de emissoras de TV e de rádio. Bem, eu fico muito feliz em informar vocês que o corpo governante aprovou que as reuniões congregacionais também sejam transmitidas pela TV e pelo rádio. Uma das filiais que está se beneficiando desse arranjo é a de Moçambique. O irmão Amaro Teixeira, que serve nessa filial, vai contar para nós algumas experiências que eles estão tendo. Em Moçambique, muitos de nossos irmãos moram em áreas em que não existe internet nem aparelhos eletrônicos. Então, ficamos muito felizes quando o corpo governante informou as filiais da África que poderíamos procurar emissoras de TV e de rádio para transmitir as reuniões. Até o dia 10 de julho, já tinham sido feitos contratos com 87 emissoras de rádio e uma emissora de TV em Moçambique. Isso permitiu que mais de 51 mil de nossos irmãos escutassem as reuniões toda semana em 24 línguas diferentes. Isso foi muito bom para os irmãos. Esses programas espirituais estão disponíveis ao mesmo tempo para cerca de 23 milhões de pessoas. Os nossos irmãos ficaram muito gratos por essa provisão. Quando ela foi anunciada, alguns até choraram de alegria. O sentimento que muitos irmãos têm é parecido com o desse casal que escreveu: o trabalho duro que vocês, junto com o Espírito Santo de Jeová, estão fazendo, moveu montanhas para dar para os irmãos em Moçambique o alimento espiritual no tempo apropriado. A ajuda e o amor que Jeová mostrou por nós nos encheu de gratidão e nos fez amar ainda mais a Ele, seu Filho e nossa família espiritual. Que coisa boa! Recentemente, essa mesma provisão foi feita para outras filiais. E agora nós estamos transmitindo as reuniões congregacionais pela TV e pelo rádio em 21 países. Isso permitiu que cerca de 1.200.000 de nossos irmãos e irmãs escutassem as gravações das reuniões.
E também isso fez com que os nossos programas espirituais ficassem disponíveis agora para um público de quase 280 milhões de pessoas. Fica claro que Jeová está providenciando para o seu povo o alimento físico e espiritual que é necessário. Mas como Ele está cuidando dos nossos irmãos que estão sendo perseguidos? Durante essa pandemia, muitos de nós estamos nos sentindo como que presos em nossas casas. Mas pare um pouco e pense nos irmãos que estão realmente na prisão, agora mesmo, durante essa pandemia. Até o dia 19 de julho, pelo menos 116 de nossos irmãos e irmãs do mundo inteiro estavam presos por causa de sua fé. E na Rússia, outros 27 irmãos estão atualmente em prisão domiciliar. E outros 372 estão sendo investigados pelas autoridades. No mundo todo, os irmãos presos mais novos têm só 19 anos e o mais velho tem 81 anos. Alguns de nossos irmãos já estão presos ou sob prisão domiciliar por anos. Pense, por exemplo, nos nossos 3 irmãos da Eritreia, Paulus, Isaac e Neged. Eles são os que estão presos há mais tempo, quase 26 anos na prisão. Na Rússia, só na semana passada, na segunda-feira, 13 de julho, foram feitas buscas em pelo menos 100 casas de nossos irmãos, o maior número de buscas no mesmo dia. E em conexão com essas buscas, os irmãos Dmitry Katirov e Alexander Bukov foram agredidos pelas autoridades. Se contarmos desde que a nossa obra foi proibida em 2017, o número total de casas que foram invadidas pelas autoridades já passa de 1.000. Os nossos irmãos que estão presos já precisavam das nossas orações antes do coronavírus. Agora, eles precisam delas mais do que nunca. Em Hebreus 13:3, Paulo escreveu: "Lembrem-se dos que estão presos, como se vocês estivessem presos com eles." Com certeza, nós ficamos muito tristes por causa dos nossos irmãos e irmãs que estão presos. Como será que eles estão? Como Jeová os está ajudando a enfrentar tudo isso? Vamos ouvir o que 2 irmãs da Rússia que ficaram presas têm para nos dizer. Em 11 de junho de 2019, por volta das 8 horas da manhã, oficiais da polícia e da comissão de investigação invadiram a nossa casa. Eles ficaram lá quase o dia inteiro. E depois de vasculharem a casa, eles nos levaram até a comissão de investigação e nos colocaram numa prisão temporária. Eles decidiram fazer uma audiência em Nezebikov e depois disso eles me prenderam no centro de detenção. No total, eu fiquei quase 8 meses presa. Eu fiquei 8 meses na prisão preventiva. Foram 245 dias na prisão. Para mim, o tempo que eu fiquei na prisão preventiva passou muito rápido. Quando eu penso que foram 245 dias, parece que foi muito tempo, mas na verdade eu não senti que foi tanto tempo assim. Eu estava bem ocupada respondendo cartas e também conversando com outras presas. Eu orei muito a Jeová durante todo aquele tempo, li a Bíblia e fiz meu estudo pessoal. Aqueles 8 meses que eu passei na prisão preventiva foram um tipo de isolamento, porque eu fiquei sem poder me associar com meus irmãos e minhas irmãs, e eu sentia falta de poder conversar com eles, de estar com eles e também de abraçar eles. No começo foi difícil, mas daí eu percebi que, se você aceitar a situação, as coisas ficam mais fáceis. Eu orei para Jeová me ajudar a não ficar com pena de mim mesma. Eu orei para Ele me ajudar a não ficar pensando em como era difícil ficar o tempo todo presa num lugar só. Eu pedia para ser positiva e aceitar qualquer situação que surgisse durante o dia. Eu também vi como é importante sempre procurar motivos para ser grato. E por isso, toda noite, mesmo que nada de especial tivesse acontecido,
Eu orava a Jeová para agradecer a Ele, e isso me dava força, porque eu percebia que todo dia temos algo para agradecer a Jeová. Chegou o ponto de eu nem me concentrar no fato de eu estar presa. Eu olhava o céu pela janela e comecei a nem perceber as grades. Quando saíamos para fazer exercício, nós íamos num pátio pequeno, todo cercado por muros. E dava para ver só um pouquinho do céu. Mas aí eu percebi que Jeová pode nos ajudar a pensar de modo positivo. Eu comecei a pensar no que tinha do outro lado do muro. Fiquei pensando nas montanhas que tinha lá, nas minhas flores favoritas e também em outras flores que eu gosto tanto. Eu agradeci a Jeová por tudo que eu tinha. Por exemplo, o privilégio de poder ter uma Bíblia e orar a Jeová, de ter feito a coisa certa naquele dia, e até pelo passarinho que eu vi pela janela. E antes disso acontecer, eu pensei que se eu fosse presa, isso ia ser uma designação de Jeová. A primeira vez que eu recebi cartas dos irmãos foi na data do meu batismo. Eu estava fazendo 24 anos de batismo. E naquele dia, eu estava meio para baixo. E eu pedi para Jeová me dar um presente. E no final do dia, aquele presente chegou. Eram 59 cartas dos meus irmãos. E eu percebi como Jeová é um Deus maravilhoso. Um Deus que sempre cuida muito bem dos servos dele. Tudo aquilo me deixou mais convencida ainda que Jeová é um Pai amoroso. A primeira vez que eu recebi tantas cartas assim, 54 no total, eu sentei na cama, coloquei elas no meu colo e eu não sabia nem por onde começar. Eu parei um pouco e é claro que eu fiquei emocionada e daí me acalmei e comecei a ler uma por uma. As cartas me ajudaram a fazer meu estudo pessoal. Eu consegui encher 2 cadernos inteiros com os pensamentos que mais me fortaleceram. Uma das cartas falava sobre qual era o segredo da coragem de Davi. Ela falava em como Davi se concentrou não em como Golias era grande em comparação com ele, mas em como Golias era pequeno em comparação com Jeová. Aquele raciocínio foi muito bom e me ajudou a ter o ponto de vista correto e ver a mão de Jeová. E quando eu estava saindo do tribunal para ir para a prisão, os irmãos e as irmãs que estavam do lado de fora gritaram algumas palavras para me animar. Olha, E foi uma surpresa ver eles lá, porque eu não sabia como ia ser depois do julgamento. Eu estava triste pela decisão que foi tomada e por ter que ir para a prisão. Mas quando eu entrei no caminhão que ia me levar, embora eu não conseguisse ver meus irmãos, eu consegui ouvir o que eles falavam. E isso me deixou muito feliz. Isso me deu mais força para continuar fiel a Jeová e me ajudou a defender a verdade nas audiências. Eu sabia que eu não estava enfrentando tudo aquilo sozinha, porque os irmãos estavam preocupados comigo e orando por mim. Quando eu passei por essa situação difícil, eu fiquei ainda mais convencida de que não importa o desafio que a gente enfrente, Jeová sempre dá a ajuda que precisamos por meio do Espírito Santo. Agora eu vejo que, na verdade, a gente não precisa ter medo dos desafios que vamos ter pela frente. Jeová está sempre do nosso lado e Ele nos dá a ajuda e a força que precisamos. Ele está bem atento ao que a gente precisa. E em momentos como esse, Ele se achega a nós de uma forma muito especial. Que experiências encorajadoras! Nem mesmo a prisão pode impedir Jeová de cuidar com amor dos seus servos. Eu acho que essas experiências das nossas irmãs vão ajudar a todos nós que estamos nos sentindo isolados por causa dessa pandemia. Queridos irmãos, todos estamos passando por um momento difícil. Alguns de vocês perderam seus empregos, outros não sabem se vão ter o suficiente para comer, e muitos de nós perdemos pessoas queridas na morte. Mas ao passarmos por todos esses desafios, fica claro que Jeová está cuidando muito bem de nós, tanto fisicamente como espiritualmente.
Como nosso pastor, Jeová está nos carregando no colo e nos protegendo. Se estamos em isolamento, enfrentando falta de alimentos ou até mesmo na prisão, o cuidado amoroso de Jeová vai nos ajudar e vai nos fazer perseverar até o fim. Tenha certeza de que, com a ajuda e a orientação de Jeová, vamos continuar a dar ajuda humanitária onde quer que seja preciso. Mas nunca se esqueça, Jeová pode usar você para ajudar os que estão precisando. Ore pedindo a orientação do Espírito Santo dele. Se você ver uma oportunidade em que pode ajudar, faça isso sem demora. Hebreus capítulo 13, versículo 16 diz: Não se esqueçam de fazer o bem e de partilhar com outros o que vocês têm, pois Deus se agrada desses sacrifícios. Nós temos o grande privilégio de poder ser usados por Jeová para providenciar o que os nossos irmãos precisam. Em nome do corpo governante, por favor, aceite esse abraço virtual e tenho certeza de que nós amamos muito cada um de vocês. Direto da sede mundial das Testemunhas de Jeová, esse é o JW Broadcasting.